que é que fazem uma poeta, um jornalista e um economista neste um pouco mais de azul, como nas últimas semanas, albergado pelo Jornal Público? Pois Rita Taborda Duarte dedica-se ao espetáculo A Colónia, de Marco Martins, cineasta e dramaturgo. Fernando Alves lembra-nos Camilo Castelo Branco nas suas novelas do Minho e as prendas que nos trouxe num dos livros desta saga, e há algumas coisas avulsas também. E eu dedicar-me-ei ao medo do final deste ano 2024, o medo na tragédia da Síria, na desgraça da guerra do Médio Oriente e de outras guerras, e o medo da imigração em Portugal. Uma prenda é um regalo que fazemos chegar à pessoa estimada, de tal sorte que, ao nosso afeto, ela se prenda. Pessoa prendada será, de certo, alguém bafejado pela sorte ou por generosidade de outrem. Mas pode ser também aquela a quem se reconhece um dom, um talento. Já uma rica prenda pode ser fraca gente, ainda que prendada. A prenda que eu não duro sempre, mas não a prenda. Uma palavra, qualquer palavra, mesmo ambígua, mesmo volúvel, fútil que seja, não existe senão para a liberdade. Que a rica prenda não penda presa ao presente, pode o presente não ser prenda que se estime. Adiante, vamos ao passado. Desembrulho e folheio, aqui neste jardim, uma prenda com mais de 100 anos. A Viúva do Enforcado, uma das novelas do Minho, de Camilo. É uma prenda, como tal, pensada e burilada, não apenas porque se trata de um livro cheio de Natal, tempo de prendas, mas também porque nos faz seguir a via sacra amorosa de uma menina prendada e de várias ricas prendas. Publicada em 1887, a novela é oferecida pelo autor à memória do senhor rei Dom Afonso Henriques, em grande medida porque se passam os factos iniciais em Guimarães, tendo Camilo procurado nas ruas e nas praças da cidade, em vão, uma estátua do rei fundador. A cidade opulenta, que tem ouro em barda e abriu 2 bancos, como os pletóricos que se dão 2 sangrias, não teve até hoje, escreve Camilo, um pedaço de granito que pusesse com feitio de rei sobre um pedestal. Tomado de fervor, Camilo dá um passo em frente, quase manda embrulhar. Se eu fosse rico, ou sequer pedreiro, quem fazia o monumento de Afonso era eu. Sorte nossa, Camilo não ter sido prendado nem com a riqueza, nem com a arte da pedra. Mas parece que o novelista estava a adivinhá-las. É isto escrito com os devidos laçarotes, apenas 10 anos antes de verem os vimaranenses, inaugurada por Dom Luís, a escultura do primeiro rei, encomendada a Soares dos Reis. Mas Camilo nos guia pelos terrenos novelísticos com uma incursão pela arte da ourivesaria, introduzindo um tal Guilherme Nogueira, que estudara pintura no Porto e regressara à oficina de seu pai em Guimarães, de onde se esgueirava para contemplar o tesouro da colegiada, embevecido com os cálices de prata dourada e a gargantilha da Senhora da Oliveira. E mais introduz a formosa e gentil Teresa de Jesus, a quem o pai quis casar com um tio viúvo que vivia no Porto. Certa vez, em plena festa de Natal de 1822, o tio Manuel levara à sobrinha um grilhão de ouro da sua viúva dentro de uma rosca de pão de ló. Um grilhão não é só uma algema de pés, é um cordão que enlaça dós de peito e coração. Enfim, uma prenda valiosa que afagava um suposto e apenas insinuado direito de pernada que explica a cena natalícia tão saborosa contada por Camilo. Acompanhou o tio Manuel, a sobrinha, à missa do galo e embirrou com o fidalgo do toural, que lhe atirou confeitos a ela e a ele 2 rebuçados velhos à cara que pareciam de chumbo. Há de, entretanto, o jovem ourives prendar Dona Feliciana, mãe de Teresa, com o retrato da filha que fizera em segredo. Não será essa a última prenda
num enredo que atira os enamorados para um exílio espanhol com novas peripécias pungentes e novas ricas prendas ficcionadas. Também eu, leitor, revisitando a saborosa novela, colhi prenda útil, dada a minha iliteracia militar. Foi na viúva do enforcado que tomei nota da existência de um posto na hierarquia das tropas, o Anjo Pesada, logo abaixo de cabo. Tal posto existiu verdadeiramente em Portugal até à segunda metade do século XIX, sendo extinto em 1864. Umas boas páginas adiante, o reitor comenta com o cônego a tristeza do jovem ourives, dividido entre o fogoso amor pela donzela prendada e um ofício pelo qual criara um tremendo afeto. Diz o cônego: é a poesia. E o reitor para o jovem atormentado: o senhor faz versos? Não lhe sabia da prenda. Este é um sentido que não alcanço nos dicionários consultados, linguajar de cônego, querendo aqui prenda significar inclinação. 100 anos depois, o cheque-livro foi apresentado em algum noticiário corrente como prenda do governo. O mesmo aconteceu com a aprovação do aumento do suplemento de risco para os agentes da PSP e para os guardas da GNR. São certamente recursos estilísticos do jornalismo, embora não me ocorra o nome de um governante que tenha, em matéria similar, rejeitado a qualificação de uma medida benévola como prenda, por se estar afinal em presença da simples execução de uma política justa. É nesse fio tão fino, tão frágil, que se tecem os discursos de algumas ricas prendas. Em tempos de ditadura no Brasil, estava no poder o Marechal Castelo Branco. A cantora Nara Leão deu uma entrevista na qual reclamou que os militares entregassem de novo o poder aos civis. As altas patentes ameaçaram prendê-la. Foi quando um tal Carlos Drummond de Andrade, poeta maior, escreveu um poema dirigido ao Marechal. O poema intitulava-se Apelo, e nele a palavra prenda se fez verbo, verso a verso. Meu honrado Marechal, dirigente da nação, venho fazer-lhe um apelo. Não prenda Nara Leão. O poema é longo e belo. Por ele fiquei a saber que Nara é nome de pássaro. Um nome assim, feito para voar, é mais que prenda, bênção. Não há quem o prenda. Talvez a prenda mais pesada do ano 2024 tenha sido o medo. E quando olhamos para 2025, com a inauguração do novo mandato de Donald Trump, boas razões há para que esse medo se perceba. Mas olhando um pouco para trás, foi a guerra, as várias guerras, que talvez tenham marcado mais este nosso ano. A guerra da Ucrânia, que se vai eternizando, mas sobretudo a guerra de Gaza, porque ela tem uma característica única neste contexto, que é o do genocídio sistemático, deliberado e estratégico. Desse ponto de vista, o Netanyahu tem conseguido algumas vitórias expressivas. Conseguiu eliminar uma parte da direção do Hezbollah e depois manter agora um cessar-fogo controverso, mas que se tem prolongado nos últimos dias. Conseguiu invadir Gaza, destruir uma parte da população, destruir as suas infraestruturas, que era um dos seus grandes objetivos, matar jornalistas, matar médicos, matar enfermeiros, matar professores, destruir as suas capacidades de sobrevivência. E agora conseguiu também uma vitória no contexto do desabar do regime de Assad na Síria e ocupou uma parte do terreno a partir dos Montes Golã, que já tinha dominado numa guerra anterior. Portanto, algumas vitórias para Netanyahu. Talvez outra vitória neste contexto tenha sido, e vale a pena sublinhá-lo, conseguir a neutralidade ou a cumplicidade, ativa ou passiva, de alguns dos regimes árabes da região, da Jordânia, naturalmente, do Egito, da Arábia Saudita e de outros países em que a população se manifestou favorável aos direitos dos palestinianos, como tradicionalmente, e em que os regimes mantiveram uma proximidade com o governo de Israel ou com o governo dos Estados Unidos, que é o seu principal penhor militar e político no mundo. A transformação que ocorreu na Síria merece alguma atenção e queria dizer-vos duas palavras sobre isso.
Foi um desagregar de um regime como um castelo de cartas. Em poucos dias, uma milícia importante, cuja história, aliás, é conhecida, foi formada a partir de uma dissidência da Al-Qaeda, tem uma relação intensa com a Turquia, que joga estrategicamente no terreno da Síria, sobretudo para se opor às forças autonomistas curdas, que numa parte na Turquia, numa parte na Síria, em outras regiões, também no Iraque, têm conseguido conquistar a sua expressão nacional com um relevo que não tiveram no passado. A Turquia joga nesse contexto também, os Estados Unidos também. Na verdade, os Estados Unidos apoiaram algumas forças da Al-Qaeda, apoiam as forças curdas, têm variado na sua estratégia de intervenção política e militar. Em contrapartida, para Israel, o fundamental é ampliar a sua capacidade de ofensiva na região e mostrou ao bombardear sistematicamente posições militares sírias durante o período de desagregação do regime de Assad. Há uma particularidade deste regime que, no contexto ainda desta transição política e militar, que merece uma reflexão, que é perceber o sentido dos alinhamentos políticos e estratégicos e, na verdade, qual deve ser, ou qual tem sido, ou qual tem que ser a resposta que a esquerda internacional, preocupada com a proteção das populações, preocupada com a contenção da ameaça militar israelita, preocupada com a destruição que os regimes ditatoriais impõem contra os seus próprios povos, preocupada com este contexto, qual deve ser então a resposta da esquerda? E quero levantar essa questão porque me preocupa a hipocrisia. Havia um jornalista espanhol que lhe chamava a hipocrisia nauseabunda de uma parte dos políticos internacionais e, na verdade, de uma parte da esquerda conservadora que olha para estes regimes ditatoriais como um potencial aliado ou até como uma garantia, como uma fronteira na relação do seu conflito contra Israel ou contra a pressão regional dos Estados Unidos. E quero dizê-lo com toda a clareza. Se alguém pensa que um regime ditatorial que usa armas químicas contra o seu próprio povo, que pode destruir cidades do seu país em nome da sua posição militar e de sobrevivência dinástica, se pensa que um regime desse tipo pode ser uma alternativa viável, ou confiável, ou mobilizável para a luta anti-imperialista, está então essa esquerda profundamente enganada. A escolha de um campo que permita todo o tipo de violência, incluindo a chacina do seu povo, para alguma lógica geoestratégica, é uma abominação. Só a libertação, só o direito popular, só a democracia, só a capacidade de escolha soberana de um povo pode representar uma alternativa contra todas as ameaças guerreiras que sobre elas caem e que, nomeadamente, têm sido inscritas em rios de sangue pelas presenças coloniais e pelas presenças imperialistas, nomeadamente no Médio Oriente. Quem olha para o regime de Assad como uma dinastia aceitável, ou quem olha para o regime nepotista da Nicarágua, ou para a dinastia da Coreia do Norte, como formas que podem ser desculpáveis no contexto do conflito anti-imperialista, não está a compreender a realidade da exigência democrática e popular, que é o único fundamento para um combate social em nome destes povos e pelos direitos destes povos. Isso leva depois ao absurdo. Encontram-se valas comuns, encontra-se um parque automóvel de 60 automóveis de topo de gama, encontram-se palácios recheados a ouro, e será isso só uma patologia, uma psicose, um pequeno desvio destes ditadores, porventura desculpável pela sua função internacional ou pelo seu combate ou pelo seu discurso contra Washington? Não é. Só a libertação popular é que pode ser
a garantia de que há um combate anti-imperialista e, portanto, que há um caminho para a paz. O derrube da ditadura da Síria, desse ponto de vista, é uma boa notícia. A garantia de que não é imposto um Estado teocrático que prolongue de outra forma a opressão do seu povo é aquilo que está à nossa frente, mas é a partir da queda de Assad que é possível disputar a democracia na Síria ou no Médio Oriente. O segundo elemento de medo, a segunda prenda de medo que nos tem sido dada agora em Portugal é o discurso de Montenegro sobre a imigração. E, na verdade, ouviu-o de duas formas. Ouviu-o primeiro a propósito daquelas 6 semanas de presença policial intensa nas ruas para demonstrar que a segurança se protege e que não estamos à sombra da bananeira, dizia Montenegro, e voltou a ouvi-lo a propósito da participação de imigrantes que vão bater às portas dos hospitais e fazer turismo de saúde. Nos dois elementos é o medo, e é o medo da imigração que Montenegro utiliza como um argumento político. A razão pelo qual o faz é totalmente óbvia. Há uma pressão social significativa de um eleitorado, que é o eleitorado do Chega. Esse eleitorado e esse tema do medo da imigração atravessa uma parte do povo da direita e Montenegro quer disputar o seu próprio espaço e quer conseguir ganhar algum eleitorado ao Chega. E por isso aí estão polícias a fazerem operações de relações públicas, a serem filmados de shotgun ou com todos os equipamentos, como se houvessem, como se estivessem a enfrentar algum motim perigoso ou alguma rebelião militarizada. E depois temos o novo argumento sobre o SNS. Nos dois casos, trata-se de profundas violações sobre direitos democráticos e, na verdade, de uma desvalorização da própria democracia. Não há em Portugal um agravamento da criminalidade, pelo contrário, houve uma ligeira redução da taxa de criminalidade e, em particular, nos últimos 4 anos, quando houve um grande fluxo de imigrantes, não há nenhuma ameaça significativa à segurança, a percepção da tranquilidade da vida na rua é a mesma dos últimos anos. Há, porventura, alimentado, aliás, pelo discurso xenófobo e por este tipo de representações por parte do governo, um temor mais generalizado que não tem nenhuma correspondência nem com a realidade, nem com os níveis de criminalidade, nem com a forma como as pessoas vivem. É, portanto, um argumento político. É uma demagogia, é uma mentira. E é uma mentira que provoca vítimas, que provoca o aumento do racismo, que provoca o aumento das ameaças, que provoca a desintegração social e a dificuldade da vida em comum nas nossas cidades e no nosso país. Muito expressivo disso é o discurso sobre o Serviço Nacional de Saúde. Que os imigrantes possam abusar desse serviço é grotesco, não tem nenhuma correspondência com nenhuma informação. Não há nenhum dado que permita dizer que há um turismo de saúde que seja expressivo e se há muitas pessoas que chegaram a Portugal onde trabalham na agricultura, trabalham na restauração, trabalham em funções que, em geral, até correspondem a salários baixos e não são pretendidos por aqueles que já vivem em Portugal ou que aqui nasceram de há muitos anos a esta parte e, portanto, essa imigração chega aos hospitais exatamente como qualquer um dos outros de nós que vivemos neste país. E pretender retirar direitos aos imigrantes pelo facto de terem chegado há pouco tempo a Portugal no acesso à saúde é absurdo. É absurdo reduzir o quê? A vacinação das crianças, o tratamento das grávidas, o tratamento de quem tem doenças infectocontagiosas, o tratamento de uma fratura, o tratamento de uma doença oncológica. O que é que se quer reduzir ou retirar àquelas pessoas especificamente no acesso ao Serviço Nacional de Saúde? Não se pode, não se deve e não é sequer aceitável. O que é extraordinário é que Montenegro queira fazer um discurso a partir da desgraça das pessoas ou da ameaça sobre estas pessoas. E este discurso é de uma hipocrisia monumental.
eu tenho sublinhado por várias vezes e quero voltar a insistir aqui, é a polaridade, os dois critérios que são utilizados no contexto do tratamento de quem chega a Portugal. Porque para a massa dos imigrantes que vêm aqui trabalhar, há agora esta nova ameaça sobre o corte no acesso ao serviço de saúde. Mas, ao mesmo tempo, este governo, como aliás antes o governo do Partido Socialista, inventa formas mirabolantes para tentar trazer para Portugal alguém que tenha o privilégio do dinheiro. E aí é um imigrante pretendido. Há pouco tempo o Jornal Expresso revelava que há 50 das pessoas, das várias dezenas de milhares de pessoas que estão classificados como residentes não habituais para terem uma vantagem fiscal, só pagam 10% de IRS, e há 50 dessas pessoas que recebem em média um benefício de 5 milhões de euros. 5 milhões de euros cada uma. 260 milhões de euros, na verdade, no total destas 50 pessoas. E veja bem, este governo fez um fuzué porque o Parlamento impôs, por maioria, na discussão orçamental, um pequeno aumento de alguns euros para muitos pensionistas e a despesa totaliza 265 milhões de euros. Mas foi uma crise política, não podia ser, era inaceitável, era retirar o programa do governo, era perturbar a governação, era alterar a ordem do país, 265 milhões. Ao mesmo tempo, só 50 pessoas, não é 1 milhão de pensionistas, só 50 pessoas puderam beneficiar quase o mesmo montante, 260 milhões de euros. E esta dupla regra é o que mantém na obscuridade do sistema fiscal e na injustiça da política económica uma dupla linguagem. Uns podem e os outros não são aceitos. Isso significa que, na verdade, o discurso político tem vindo a ser não só contaminado, como se tornou cada vez mais um agente da agressividade da extrema-direita. E isto revela uma realidade que é talvez o fundamento mais importante desta cultura do medo, que é o da sociedade de classes e das grandes diferenças, da agressividade que é constituída como uma forma de opressão. Temos então duas prendas. As prendas do medo a nível internacional, a nível nacional, o que procurei resumir até agora. E o que é que se deve então fazer? Como é que nos devemos defender? Como contra-atacar? O que é que se deve dizer para que se possa viver em tranquilidade e para que justiça elementar possa ser restituída a estas pessoas que são os alvos do medo? Política, capacidade de mobilização. E política é democracia. E queria, por isso, referir um dos aspectos, outro dia falarei de outro, mas um dos aspectos dessa contra-ofensiva contra o medo, que é a expressão da possibilidade, da obrigação de vencer as eleições autárquicas com uma política de abertura e de democracia. Os sinais a esse respeito não são bons. Estamos a pouco menos de um ano das eleições autárquicas, a exigência cresce e os sinais dos partidos são contraditórios. O Partido Socialista decidiu, por exemplo, apresentar no Porto a candidatura de Manuel Pizarro, ex-ministro, que se candidata pela terceira vez a uma Câmara Municipal. Nisso não há nada de mal, é natural que o possa fazer. Se é a escolha do partido, assim será. Mas Pizarro é o sinal da derrota, porque não só perdeu as duas eleições sucessivas, mas porque escolheu, na sequência dessa derrota, ser vereador de Rui Moreira. Portanto, a sua proximidade, a sua política tem sido o da conciliação, da aliança, da coligação com as forças de direita. Será, portanto, das candidaturas mais debilitadas para poder enunciar uma alternativa aos sucessores de Rui Moreira. Má escolha no Porto, que bloqueia a possibilidade de haver uma alternativa que se exprima com alguma plataforma unitária ampliada. Isso não acontecerá no Porto depois da decisão do Partido Socialista. Mais complicada ainda é a situação da Câmara de Lisboa. A Câmara de Lisboa é decisiva porquê?
porque é a maior do país, uma das maiores do país. Hoje em dia há outros municípios que têm praticamente o mesmo nível da população. É a capital do país, em todo o caso. É mais simbólico do ponto de vista político do que qualquer outra das eleições que se disputa. Em segundo lugar, é decisiva e é difícil. Sim, é difícil. Porque a direita tem ganho terreno social através do desastre das políticas de habitação, que excluem da cidade uma parte importante da população mais pobre ou da população trabalhadora e que poderia e que tem vindo a votar à esquerda. Lisboa tem-se tornado, por via deste apartheid social, que é uma mecânica destruidora da nossa comunidade, tem-se tornado uma cidade mais à direita, mais próxima dos eleitorados de direita. No entanto, isso não dá a vitória inevitável a Carlos Moedas ou a aliança que ele possa fazer com a Iniciativa Liberal, porque continua a ser possível uma vitória da esquerda, das esquerdas, desde que houvesse duas condições: candidatura mobilizadora, com trabalho preparado e um programa que responda às necessidades das pessoas, que possa permitir reconhecerem, sim, isto vale a pena. Isto garante que a cidade começa a tratar dos seus, da sua gente, na habitação, na mobilidade, nos transportes, no combate às alterações climáticas, na alteração da política social e cultural dentro do nosso espaço comum. A experiência é categórica a este respeito. Os dois casos mais importantes em que houve uma vitória, uma derrota da direita, foi o caso de Jorge Sampaio, o mais importante de todos, porque, sendo secretário-geral do Partido Socialista, arriscou tudo para ganhar as eleições, candidatou-se, pôs tudo em cima da mesa e, com isso, constituiu uma frente ampla das esquerdas portuguesas, como nunca tinha existido, e venceu. Na verdade, conseguiu essa coligação, mas preparou-a também. Juntou urbanistas, juntou geógrafos, juntou professores, juntou jovens, juntou homens e mulheres que olhassem para a cidade de ângulos diferentes e que pudessem perceber como se podia fazer uma capital dinâmica e uma cidade inclusiva. Isso foi o contributo da ousadia de Jorge Sampaio. Derrotou a direita. E António Costa derrotou também. Era, na altura, a segunda figura mais importante do Partido Socialista, saiu do governo, decidiu candidatar-se à Câmara, venceu. E reparem, Jorge Sampaio saiu da Câmara de Lisboa para ser Presidente da República, para se candidatar e ganhar, e António Costa saiu da Câmara de Lisboa para se candidatar e ganhar a eleição parlamentar e, portanto, ser Primeiro-Ministro. Arriscaram e ganharam. Que o Partido Socialista mantenha um silêncio absoluto ou esteja a ponderar candidaturas que são derrotadas, porque são figuras que exprimem a falta de empenho, a falta de ousadia e que não arriscam nada, portanto, que são meras representações presenciais, é já um mau sinal. Creio que é também um sinal de dificuldade neste contexto que o PCP tenha decidido não participar em nenhum esforço para uma aproximação que represente uma coligação vitoriosa. Estamos muito longe de saber se isso é possível. Nem há programa, nem há candidaturas, nem há reuniões, nem há encontros, nem há discussões, nem há aproximações que permitam sugerir que se avance nesse sentido, apesar de haver um clamor suficiente da parte dos eleitorados de esquerda em Lisboa. Todos sabemos, entendamos-nos bem, que se não houver essa coligação, Carlos Moedas ganha. Se não houver uma coligação com um programa para vencer, então a direita continua a reforçar a sua presença. E, portanto, os passos que têm que ser dados nesse sentido têm que avançar com essas respostas programáticas, políticas, de candidatura, que possam ser mobilizadoras. A razão que o Partido Comunista Português evocou para a não participação nesse esforço, como digo, não há nada que garanta que ele possa vir a resultar, mas não o fazer é a garantia de que nem sequer começa. E, portanto, há uma responsabilidade política da parte das forças da esquerda, saber se podem ou não entender sobre um programa que responda à cidade ou se o querem fazer com convicção. Não o querer fazer é estranho.
O argumento, aliás, é que o Partido Socialista em Lisboa tem sido muito próximo da direita. Por exemplo, abstém-se nos seus orçamentos. O que é verdade. O que é verdade. Mas quem se lembra da história sabe que o próprio PCP teve na sua política autárquica decisões muito circunstanciais. Por exemplo, fez um acordo com Rui Rio, presidente da Câmara do Porto, e mais tarde presidente do PSD. E, portanto, esse tipo de aproximações foram escolhidas por circunstâncias ou por decisões táticas aproximativas em cada caso. Não há nenhuma razão para que não haja um combate por uma frente de esquerda vencedora em Lisboa, desde que seja possível ter um programa satisfatório que rompa com a continuidade autárquica nesta cidade. E talvez por isso a preparação das eleições autárquicas, porventura também das presidenciais, logo falarei disso num outro episódio deste podcast, mas a preparação das eleições autárquicas é simultaneamente muito difícil, porque há naturalmente a vontade dos partidos de marcarem o seu próprio terreno, de constituírem os seus próprios eleitorados, a sua própria capacidade de expressão política, o que é totalmente compreensível e natural, mas ao mesmo tempo pede-se-lhes também que sejam vencedores e que façam destas eleições autárquicas uma vitória contra os medos, uma vitória da cidade inclusiva, uma vitória da cidade aberta, uma vitória da cidade democrática, uma vitória da cidade popular, uma vitória que possa mostrar que à esquerda há vontade de combate contra a direita e não há uma resignação do medo. É Natal. Portanto, como avisa António Gedeão, será dia de ser bom, dia de passar a mão pelo rosto das crianças, de falar e de ouvir com o mavioso tom, de abraçar toda a gente e de oferecer lembranças. É dia de pensar nos outros, coitadinhos, nos que padecem, de lhes darmos coragem para poderem continuar a aceitar a sua miséria. Quisemos então ser literais nisto de ser bons e trazer-vos uma prenda para este novo episódio de Um Pouco Mais de Azul. Prenda é, portanto, a palavra que hoje vamos desembrulhar para rimar com esta quadra cintilando de natalismo. Nestes tempos que correm, à velocidade de quem voa, mais se adequa, na verdade, a palavra prenda do que presente. Presente e prenda são sinónimos que mal se distinguem no uso, mas acontece que um sinónimo nunca se tem igual ao seu sinónimo. Nas línguas não existem géneros idênticos e a linguagem finta-se a si mesma numa metamorfose escorregando por significados dúbios e arteiros. Para cada campo, afinal, há sempre um contracampo. Neste tanto faz como fazia do palrar cotidiano, dá-se uso diferente a uma ou outra palavra. Prenda ou presente é consoante sopra o vento ou para o lado em que bate a maré. Mas as palavras, e com as pessoas é igual, as palavras trazem o passado às costas, assim como sentidos dissimulados que se entranham nos intervalos das sílabas. Presente chega-nos do latim praesens, praesentis, e traz no som o sentido deste tempo breve que se entala entre o passado e o futuro. Bem se percebe, portanto, o significado metamórfico e escorregadio. Presente, afinal, é algo que se cede ao outro para suprir ausências e esquecimentos, tornando-nos a nós, por meio da oferta, presentes. A origem do termo prenda é, no entanto, ardilosa, traz mais manhas, traz mais armadilhas. Se tivermos em conta, é de pensar duas vezes antes de a receber e de a guardar. Prenda chega-nos do castelhano, derivação, por sua vez, do latim pignora, portanto, pinhora. Na memória da palavra fica quem dá como quem recebe, refém do recebido. Nos tempos em que vivemos, prenda parece ter regressado a este sentido original quase sem darmos por isso. E o Natal é a época do ano em que todos, quase sem exceção, nos tornamos reféns do consumo. Mesmo que recebamos e demos prendas, raro ficarmos de facto mais prendados neste dia de se ser bom. A terminar o ano, roçando os natalismos em que se tornaram todos os natais,
ofereço-vos a lembrança da peça de teatro, eu chamo-lhe assim por pura comodidade, pois a peça é mais do que isso, da peça de teatro A Colónia, de Marco Martins, um presente do cineasta e encenador à nossa democracia. Uma oferta à sociedade que resgata ao esquecimento a memória do fascismo e torna presentes esses tempos que importa não esquecer. E, no entanto, de certa maneira, a Colónia também é uma prenda, além de ser um presente. É uma prenda que nos obriga à retribuição devida à memória. Melhor, oferece-nos uma consciência histórica que tem estado por estes dias penhorada. Portanto, há que resgatá-la. O espetáculo, e Marco Martins já o tem explicado, nasceu da reportagem de Joana Pereira Bastos, chamada Férias contra a Ditadura, publicada no Jornal Expresso em 2021. E antes disso, de uma reportagem, ainda dos anos 90, de Valentina Marcelino. Aí se contava a história da colónia de férias nas Caldas da Rainha, aliás, absolutamente inusitado naquela época. Portanto, se contava a história da colónia de férias para filhos de presos políticos, proporcionada pela solidariedade da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos e suas famílias. Esses 15 dias de férias, mesmo marcados por notícias funéreas que chegaram da prisão, mas esses 15 dias de férias ganharam o sentido de um momento inédito de devolução da infância negada àquelas crianças que viveram com os pais na clandestinidade, que os viram ser presos, crianças como Manuela, filha de Francisco Canais Rocha e de Rosalina Labaredas, que, por exemplo, até aos 6 anos nunca tinha visto outras crianças e que chegou a ser presa com a irmã bebé juntamente com a mãe. Não faças barulho, não faças barulho era a palavra de ordem que quebrava o silêncio na sua primeira infância. Meninos e meninas traumatizados pela clandestinidade, pela prisão, a distância, a ausência dos pais e que sentiram nos ombros frágeis, como nenhumas outras, o peso da opressão do regime. A colónia devolveu a infância a este grupo de 18 crianças, dos 13 aos 14 anos. No fundo, uma dádiva de segurança e proteção, um espaço de brincadeira livre, de música, de dança, teatro, férias e convivência conjunta de meninos e meninas que até aí se sentiam à margem, diferentes, expropriados da vida mesmo. Tiveram 2 semanas para todos juntos reaprenderem a ser crianças. Este é o contexto da peça. Aliás, foi esta a centelha que a acendeu. Mas o espetáculo, tanto mais do que isso, envolve toda uma reflexão acerca da memória, da presença do passado no presente e, principalmente, devolve a sua projeção ao futuro. Toda uma experiência de comunidade, de partilha identitária, de memória em rede é proporcionada ao público que assiste ao espetáculo. Daí o seu poder de persuasão e a sua força de resistência, a sua capacidade de comover, mas entendendo esta palavra comover no seu sentido primeiro e original, como o ere, ou seja, comover conjuntamente, mobilizar. Apesar de A Colónia de Férias ser o ponto de partida, aliás dá o nome à peça, só no final as histórias mais concretas do que por lá se foi passando ganham um corpo em cena. É que a encenação de Marco Martins ultrapassa o gatilho da reportagem jornalística, mesmo quando as vozes concretas e exatas das personagens reais, os filhos de clandestinos e dos presos políticos, são convocadas e resgatadas às entrevistas que lhes foi fazendo ao longo do tempo. A peça traz à boca de cena os atores reais desses tempos, das suas experiências. Contracenam, testemunhando em palco, Conceição Matos e Domingos Abrantes, Manuela Canais Rocha, professora de Geografia e filha de Francisco Canais Rocha e Rosalina Labaredas, cujos nomes verdadeiros Manuela só irá conhecer depois de abril, e também Rita Veloso, linguista, filha de Ângelo Veloso, mas também Olga Sequeira Santos, Valentina Marcelino, Humberto Cadeias e Conceição Lopes, ex-monitora da colónia. As suas vozes, as suas experiências, os testemunhos ecoam então em documentos pessoais, em cartas, episódios,
desenhos de infância e expandem-se pela dramatização encenada dos atores em palco: João Pedro Vaz, Sara Carinhas, Ana Vilaça e Rodrigo Tomás. Esta peça de teatro é sobretudo um poliedro, um xadrez de depoimentos, de memórias afetivas e efetivas, pessoais e íntimas, filtradas pela ficcionalização que afinal corresponde a qualquer memória. Um xadrez também de memórias e testemunhos históricos e coletivos, factuais, compostos por documentos concretos, fotografias de presos políticos, do livro Se Fores Preso Camaradas, com indicação de conduta para os presos políticos, mas também um manifesto futurista de Marinetti, como diapasão de um tempo hostil, figuração da besta do fascismo a infiltrar-se. Ali, em palco, tudo é convocado e concentrado em simultâneo para erguer uma memória ampla e coletiva, uma consciência rizomática e verdadeiramente repartida, partilhada pelas 3 gerações em palco, pela presença simultânea de atores, não atores, os verdadeiros protagonistas, não da peça, mas da vida. As palavras do guião são atravessadas pela voz concreta ou gravada dos reais protagonistas, pelas músicas de intervenção recantadas por B. Fachada e pelos jovens em cena que revelam os seus anseios e modos de pensar a liberdade. E isto, mais do que simbolizar, concretiza uma real passagem de testemunho para além da representação, uma real passagem de testemunho num processo de montagem que multiplica pontos de vista, nada devendo às técnicas da narrativa cinematográfica. As palavras reais, ecos de memória, fazem ricochete nas palavras representadas pelos atores em palco, que por sua vez convocam outros textos para a expansão de sentido. Marinetti, Godard, Zizek, Shakespeare, Brecht, porque para uma ampla compreensão do mundo, para uma mais ampla compreensão do mundo, ficção e não ficção avançam ali de mão dada. Tudo é, afinal, a mesma massa de que se forma o ser humano. A peça exibe diferentes planos, afinal, ser múltipla faz parte da sua própria essência e do modo como consegue atingir o espectador. Há jovens em cena que vão repetindo frases sobre aquilo que julgam ser a liberdade. Conceição Matos e Domingos Abrantes contam a experiência da clandestinidade, os diferentes nomes que tiveram, também eles atores, no fundo, àquela época, porque alheios à sua própria vida. Os atores em palco fazem ecoar as narrativas recolhidas de cada um dos intervenientes na colónia em 1972, exibindo o esbatimento de fronteiras entre quem representa e quem é representado, entre atores e não atores, como se nos incluísse também a nós, público, espectadores, todo um povo, diria, na memória feita pelas experiências de cada qual, criando a consistência de um país que se molda, não permitindo que a história se torne algo abstrato, vago, inconsistente, laço. Mais do que teatro documental, bem diferente até da herança do cinema verité, aquilo que se assiste na peça é uma passagem de testemunho, mais até do que uma simples partilha. Aliás, esta palavra partilha já está demasiado gasta pelas redes sociais. Portanto, mais do que uma simples partilha, trata-se de uma passagem de testemunho. Há uma frase alarme que ressoa ao longo de todo o texto. Primeiro, através do eco da voz de Manuela, por intermédio da atriz que lhe empresta a fala. Depois, pela sua própria voz. No final, a mesma frase repete-se na voz de cada um, de cada qual que representa na peça, como na vida, tanto como no palco, como no mundo. Eu confio em ti para contares a minha história. É esta a frase repetida. Confio em ti para contares a minha história. Assim começa a peça, assim ela termina, com vozes que se erguem ao alto. E estas vozes que se multiplicam em cena e fora dela é o presente oferta e o presente atualidade que Marco Martins, com todo este elenco, oferece ao país, antes ainda que esmoreça o ano. Obrigada e um bom Natal. Um pouco mais de azul pode ser ouvido através da página do Jornal Público, mas também em todas as plataformas de podcast.
Se nos quiser continuar a seguir, aqui estaremos com todo o gosto.